Fala galera, beleza? Aqui é o Crispim, Lista Brasil na área, e eu vim aqui hoje falar um pouco sobre o princípio da segregação de função. Vamos nessa? Força e coragem. Bom, eu estava aqui em casa hoje e recebi uma pergunta pelo WhatsApp, e a resposta dessa pergunta era o conceito do princípio da segregação de função. Tal princípio ele vai nortear a administração de forma que da distribuição dos agentes que vão compor ali as funções do macro processo de contratação, que esses agentes eles não fiquem em mais de uma função. Eu vou segregar, eu vou separar. Veja bem, o macro processo de contratação ele é dividido em três grandes fases, vamos assim dizer: planejamento, a seleção do fornecedor e o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato. Ok? Essas três fases do macro processo de contratação. Então, esse princípio ele vai evitar que o mesmo agente ele participe de mais de uma fase desse macro processo. O agente que participa do planejamento, que é a primeira fase, planejamento, primeira fase, o ideal é que ele nem participe da fiscalização, tá bem? Essa é a verdade. Mas o indivíduo que participa do planejamento, ele não pode, em hipótese alguma, participar da seleção do fornecedor. O pregoeiro, que é o agente que vai selecionar ali o fornecedor no pregão, ele não pode fazer a pesquisa de preço. Ele não pode fazer o estudo técnico preliminar. Por quê? Porque é uma atribuição de quem está lá no planejamento, daquela fase. Se o pregoeiro seleciona e ao mesmo tempo ele faz uma pesquisa de preço, se ele fez essa pesquisa de preço errada e está ali selecionando, ele pode esconder esse erro, ele pode ocultar esse erro, ele pode fazer uma pesquisa de preço com o objetivo de selecionar o fornecedor de forma fraudulenta. Então veja bem, o agente que está no planejamento, ele não pode participar da seleção do fornecedor. E o agente que está na seleção do fornecedor, ele não pode ser o fiscal da execução daquele contrato. Qual o grande objetivo do princípio da segregação de função? É evitar que o agente ele aja de maneira fraudulenta e esconda erro grosseiro. Mas veja bem, eu segregar a função, eu não quero dizer para vocês que o fiscal não tem que conversar com o planejamento caso ele observe que naquela futura contratação ele já conheça algum tipo de situação que ele possa melhorar nessa nova licitação. O princípio da segregação de função, ele não impede que o pregoeiro, quando receba aqueles artefatos do planejamento, o estudo técnico preliminar, a pesquisa de preço, o próprio termo de referência, que ele não diga para o setor de planejamento que há algumas questões ali que eles possam melhorar. O pregoeiro que participa da seleção do fornecedor, ele não vai definir questões técnicas do planejamento, mas ele pode orientar com a expertise dele, da seleção do fornecedor, aquele planejamento, dele tornar aquele artefato ali, aqueles documentos de planejamento, tornar aqueles documentos mais robustos, evitando que quando o pregoeiro for conduzir o pregão, aquele pregão possa talvez ser fracassado, ou talvez possa ser deserto. Então, o princípio da segregação de função, ao mesmo tempo que ele evita que um agente ele execute mais de uma função sensível no macro processo de contratação, ao mesmo tempo que ele evita isso, ele não torna inviável que os agentes se conversem. Não são três grandes ilhas, não. Afinal, a licitação ela tem que ser eficaz, né? Ela tem que ser eficaz. A administração ela tem que ter aquela solução resolvida. Não são três grandes ilhas, mas o mesmo agente ele não pode estar em mais de uma função sensível do macro processo de contratação. Por quê? Porque o princípio da segregação de função ele vai nortear a administração a agir assim, evitando-se que erros grosseiros sejam escondidos e evitando que haja
e evitando-se que haja aí uma ação fraudulenta, porque se eu estou em mais de uma fase do macro processo, eu tenho um domínio de todas as informações e se ali de alguma forma conduzir aquele processo licitatório, não só do planejamento, seleção do fornecedor e execução do contrato, de maneira que eu possa ter mais facilidade em fraudar aquela licitação. Em síntese, segregação de função, princípio da segregação de função. Evita-se que o mesmo agente execute mais de uma função no macro processo de contratação. Beleza? Aqui é o Crispim, espero ter ajudado você de alguma forma. Fica meu grande abraço. Licita Brasil!